Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre autopublicação em uma oficina que é uma contrapartida de um projeto chamado Edital de Bolsas Culturais, fornecido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. E aí, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou basicamente dizer como é que vocês poderiam fazer uma autopublicação em passos. Bem simples, né? Só que não. Por quê? Porque a autopublicação, ela tem muitos detalhes. Ela é assim, por mais que pareça, é só pegar o livro e arrumar uma capa e organizar no Word, mandar para uma gráfica, não é bem assim. Então eu vou dar aqui o passo a passo para vocês entenderem como é que funciona. Quem sou eu? Meu nome é Jennifer Trajano, eu sou escritora, sou professora de língua portuguesa e eu tenho 4 livros publicados. São 2 de poemas, um de contos e mini-contos e outro infantil. 2 desses livros, eles foram feitos por meio de autopublicação. E aí eu tenho um respaldo maior a partir disso, né, para falar sobre esse tema com vocês. Além dessas coisas, eu também trabalho com consultoria e revisão textual. Primeira coisa que não é no passo a passo, mas a primeira coisa é, você precisa ter o livro, né? Afinal de contas, não dá para publicar sem que esteja a obra em si, né? Seja um livro infantil, um livro acadêmico, de poesia, romance, enfim, qualquer gênero. Mas o primeiro passo é esse, ter, né, o conteúdo, e o conteúdo ele precisa estar finalizado. E aí, a partir disso, o que é que vocês vão fazer? Pensar por que é que eu preciso fazer a autopublicação. Por que eu não envio para uma editora? Quais são os prós? Quais são os contras? Antes de tudo, você precisa entender que para autopublicar um livro, é ideal que você tenha uma pessoa para fazer a diagramação, uma pessoa para fazer a revisão. Se quiser, né, a edição da obra, que muitas editoras acabam fazendo, né, lendo, existe uma pessoa que lê a obra e aí, a partir disso, sugere coisas, né, para o escritor, a escritora que está ali escrevendo aquele livro. Então, é interessante você pensar, por que eu quero autopublicar? Por uma questão de custeio? Por uma questão de, não tenho paciência com editoras e processos seletivos, ou então a editora que eu conheço exige um valor para que isso seja publicado, e aí eu não tenho esse valor. Algumas editoras não, algumas editoras você pode simplesmente enviar o livro, se ele for selecionado, ele é publicado, né? Sem custo, sem custeio para os autores. Mas outras acabam cobrando a primeira tiragem, enfim. É ideal que você pense um pouquinho, principalmente se for a sua primeira publicação, porque eu acredito que para uma primeira publicação é interessante que você faça com a editora mesmo, sabe? Por ter todo um peso de ser com a editora, de ter sido um material aceito. Mas se ainda assim não quiser, não tô afim, não é a minha praia, não é a minha onda, então segura tua onda e vai publicar aí sozinho, né? Ou sozinha. Eu já publiquei 2 livros sozinha, os meus 2 mais recentes livros, um de prosa e o mais recente, que é o primeiro, inclusive infantil, chamado Bombeiro Bombado. E foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque quando você escreve o livro, você tem toda uma experiência de escrita, né, de criação. Mas quando você participa do projeto, de ver assim como é que o livro está sendo feito, qual o tamanho, qual a espessura da folha, como é que eu quero. Nossa, isso é como se fosse nascer novamente, sabe? É um outro filho, assim, um filho que já nasceu, mas que nasce de novo. Então, é uma experiência bem interessante, bem bacana. Pra quem gosta, é claro. Então é isso, você pensa primeiro, por que eu quero publicar? Será que não vale mais a pena publicar com a editora? Eu tenho dinheiro para isso? Porque a autopublicação exige dinheiro, né?
Você não vai simplesmente... Só se você fizer algo completamente assim, utilizando ChatGPT, PDF, online, aí, ok, dá até pra fazer. Mas eu não recomendo, eu não acho que seja justo e, assim, há várias questões e vários problemas relacionados ao ChatGPT, a essas criações, assim, por inteligência artificial. Então, não é legal, pelo menos não pra mim. O segundo passo para você publicar um livro é você pensar na capa do livro, né? Como é que vai ser essa capa? Quais são as ideias de capa? Quais são as cores? Quem é que vai fazer? Então, muitas vezes você precisa ir atrás de alguém, fazer um orçamento para poder comparar. Essa pessoa tem esse tipo de trabalho e o custo é tal, mas essa outra tem esse outro tipo que eu não gosto tanto, mas é mais barato. Enfim, também depende muito do valor que você tenha para investir e do tipo de arte que você gosta, né? Porque, afinal de contas, o livro é seu. Então, também não seria legal se você pegasse qualquer arte só porque é a mais em conta, a mais barata, e colocasse ali. ChatGPT, não. Só não. Agora você precisa pensar em alguns detalhes, né? Alguns detalhes visuais e palpáveis do livro. A capa, ela vai ter orelha ou ela não vai ter orelha? Se ela tiver orelha, você vai pedir alguém para escrever essa orelha? Que eu chamo de orelha de Van Gogh. A apresentação do livro, você vai colocar alguém para escrever a apresentação do livro? Precisa. Você vai colocar alguém para fazer a contracapa do livro? Então, são pessoas, ou uma pessoa, né? Ou, se você quiser, você pode fazer só uma apresentação, só a orelha, só a contracapa, ou as três coisas. Se for um livro de poemas, a contracapa pode ser um poema, aquele poema que você mais gosta. E a orelha pode ser só a sua biografia. Enfim, tem que pensar em tudo isso, né? Nesses detalhes. Eu já tenho uma mini biografia para colocar ali. Eu vou querer colocar foto também, porque não sei se vocês já pegaram, mas alguns livros têm a foto, né, dos autores, outros não. Então, vai ter foto? Não vai. São esses detalhes assim relacionados à capa. Além disso, essa capa, ela vai ser colorida só na frente ou por dentro ali, quando você abrir a capa, ela vai ser com alguma cor, alguma coloração, sei lá, um vermelho, um preto. Isso tudo você tem que saber, porque você vai precisar dessas informações para mandar para a gráfica. Além disso, qual o tamanho da capa? Aí eu sugiro que vocês peguem um livro que vocês, né, gostam do tamanho, e vocês meçam com a régua e veja, eu gostei desse aqui que é 14 por 20, sei lá. Então, você pede esse tamanho. Você tem essa liberdade de pedir o tamanho que você quiser. Eu não quero, eu quero um livro pequenininho. 15 por 18. Ok, é você quem sabe, né? E assim, são várias possibilidades, vários formatos. E assim, se a gente for parar para analisar a questão orçamentária, isso não interfere tanto, assim, só se for um livro muito grande, ou se for capa dura, né? Esses detalhes. A laminação da capa, né? Vai ser fosca, vai ser mais assim, brilhosa, né? Qual é o estilo de capa que você vai querer? A capa, ela vai ser maleável ou vai ser capa dura? A capa dura, ela tem um custeio que, assim, dobra o valor do livro. É lindo, é maravilhoso, mas é bem mais caro. Então, alguns detalhes da capa você precisa pensar, porque isso tudo você vai ter que mandar para a gráfica, né? As cores da capa é 4x4, que são cor e cor embaixo, ou vai ser só 4x0, que é com cor e sem cor na parte que abre, né? Com orelha, sem orelha, qual o tamanho da orelha? E sobre o miolo, são outras informações que você precisa enviar para a gráfica, né? Quantas páginas tem o miolo do livro? Eles vão fazer o orçamento, afinal de contas, com base na quantidade dessas páginas, né? Então, o miolo do meu livro tem quantas páginas? Quem vai fazer a revisão textual desse livro?
Ah, Jennifer, mas eu não preciso, porque eu sou formada em letras, ou então eu fiz curso e não sei o que, blá, blá, blá. Não interessa. É ideal que você faça revisão de texto. Por quê? Porque uma coisa é você ler o texto de outra pessoa, saber revisar, saber onde é que está errado, onde não está, mas no texto da gente, a gente acaba deixando passar despercebido alguma coisa. Eu sou formada em letras, sou professora de língua portuguesa, e ainda assim nos meus livros, vez ou outra, eu encontrava algo assim a ser, né, organizado, a ser revisto. Então é mais interessante e mais rápido, inclusive, que você veja alguém para fazer esse trabalho. Além da revisão textual, eu também recomendo que vocês vejam alguém para fazer uma espécie de consultoria do texto ou edição de texto. E aí eu indico uma pessoa que seja alguém assim, realmente da área da literatura, sabe? Alguém que já é editor ou que gosta muito de ler, porque essa pessoa vai ter um olhar diferenciado ali em cima do seu texto. Isso é muito legal, porque às vezes você pode usar alguma redundância ou pode usar muita repetição desnecessária. Então, revisão textual, edição, consultoria e a diagramação do texto. Diagramar o texto não é simples, tanto é que existem pessoas específicas para fazer esse tipo de trabalho. Geralmente, a pessoa que faz a capa, né, o trabalho gráfico, trabalho de edição gráfica do livro, essa pessoa, ela acaba diagramando também. Então, você tem que pensar na diagramação, na revisão, na edição. E para além disso também, qual o tipo de papel que vai ser usado? Tem aqueles papéis que são papéis mais de revista, para quem vai fazer um livro que inclua fotografias, é o mais recomendado, né? Aquele papel mais grossinho. E qual a gramatura do papel, né? Eu recomendo que a gramatura do papel, se for um livro assim de romance, poesia, conto, acadêmico, que seja a partir de 90. Né? 90 já é uma gramatura ótima, a meu ver. Menos do que isso, eu acredito que fica muito fino e eu não recomendo. Então 90 já tá, né? Ok. Agora, se for um livro infantil, aí precisa ser maior do que 90, tem que ser 130, 135, não sei. Também varia o estilo do livro infantil que você vai querer, né? Porque tem gente que vai fazer livro infantil, mas também não precisa ter, assim, esse cuidado todo com o tipo de gramatura, de papel, se vai ser um papel brilhoso, se vai ser um papel fosco, porque são ilustrações, né? Quando a gente fala de livro infantil, a gente está falando também das ilustrações. E é uma coisa importante também de se pensar lá naquele passo anterior que eu falei, que são as ilustrações. Gente, ilustrações não são baratas. É sobre isso. E é isso. Não são baratas. Mas, convenhamos, digamos que vocês são multiartistas e aí, eu faço ilustrações no meu livro. Ótimo. Eu faço a capa do meu livro. Ótimo. Porque realmente não é algo barato, assim, uma capa que, a meu ver, hoje, né, é uma capa boa, a pessoa, dependendo de quem faça, vai cobrar a partir de R$700 só a capa. E as ilustrações, né, vamos pensar aí no valor entre, se for um livro aí de 20, 30 páginas, entre R$3.500 a R$9.000, R$10.000. Depende do artista, né, da artista que vai estar fazendo esse trabalho. Aí você viu, né, qual é a capa que vai ser, mais ou menos, já mandou fazer, a edição, a revisão, ok. E a todo momento você tem que estar ali, olhando, revendo, relendo, conversando com as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho. Dessa parte, desse passo, qual é a outra coisa importante a se pensar? Quantos livros eu quero? Eu organizei tudo isso, eu peguei toda essa descrição, né, para enviar para a gráfica, mas quantos livros eu vou poder, né, pedir para imprimir? Sobre as páginas, outra coisa interessante, quais são as cores das páginas? Todas em preto e branco?
tem que colocar isso. Então, quantidade de páginas, suponhamos que seja 150. 150, P e B. Mas alguns livros eles possuem ilustrações, né? Tem gente que às vezes faz um livro de poema e coloca uma ilustração, alguma coisa assim. Ou tem um livro de história, de contos, tem ilustrações. Aí algumas pessoas gostam de colocar isso colorido. Então precisa dizer também pra gráfica, né? Precisa colocar bem bonitinho, assim. Se as cores são preto e branco, se vai ter páginas coloridas, quais são as páginas que são coloridas. Por quê? Porque precisam disso para fazer orçamento. E quanto mais colorido for, mais caro fica, né? É uma consequência. E assim, o valor dos livros fica um valor ok, dependendo da gráfica, a partir de 100 exemplares. Eu recomendo a partir de 200. Só que a partir de 200 já fica um dinheiro assim que é o quê? Mais de R$2.000. E aí eu sei que nem todo mundo tem, né? Então é uma coisa que precisa parar um pouquinho, precisa analisar, precisa elencar algumas gráficas para fazer esse orçamento. Gente, às vezes o valor de uma gráfica para outra muda assim absurdamente. Eu já fiz um orçamento com uma gráfica e o livro ele era um valor e o orçamento todo de 300 exemplares ficaria mais de R$7.000, enquanto outra gráfica me cobrou assim a metade disso, acho que menos, bem menos. Cada livro saiu a R$11, sabe? E livros com ilustrações, livro infantil, acho que foi mais ou menos isso. Mas assim, era absurdo, era realmente algo que eu fiquei, nossa, não é possível que seja tão discrepante assim, mas era. Então, eu recomendo isso. Aí, enfim, é isso que vocês precisam ver, né? Faz um orçamento sem pena, assim. Eu conheço 10 gráficas, manda para as 10. Eu tô com... Calma. Espera as gráficas responderem. Elas respondem aí entre 3 dias, né? É rápido, até rápido. Espera, porque faz uma diferença muito grande. Depois que isso estiver pronto e que você souber quantas páginas o livro tem, quando ele estiver já bonitinho, sabe, o miolo todo fechadinho, aí você vai ter que entrar no site da Biblioteca Nacional, vai fazer um cadastro nesse site e a partir desse cadastro você vai registrar o ISBN do livro. Então você registra o ISBN. Além do registro do ISBN, lá você tem mais 2 opções, que são a de fazer a ficha catalográfica do livro, que precisa ter, é muito importante, e uma opção que é mais assim, quero, tudo bem, não quero, tudo bem também, que é o código de barras, que fica atrás dos livros. Essa opção é muito legal para quem pretende deixar o livro em livrarias para serem vendidos, porque as livrarias têm um padrão de ter esses códigos de barras atrás. E aí o valor mais ou menos total disso, vou deixar o valor aqui na tela, porque aí fica mais fácil para vocês conferirem. Mas esse valor pode mudar, né? Depender do ano que você vai fazer. Mas é o valor total, tudo isso. O registro ISBN, a ficha catalográfica e o código de barras. E aí até aqui, né? Ok, já parece muita coisa, mas calma que lá vem mais. A gente é artista, né? A gente vive no Brasil. Então, não dá assim pra querer que a coisa seja um retorno assim maravilhoso, quando nem sempre é, pelo menos não para todo mundo. Algumas pessoas realmente têm um retorno aí muito bom. Exemplos, Itamar Vieira Júnior, Aline B, são escritores maravilhosos e têm um retorno muito bom, vendem bem, mas não é a realidade de todo mundo aqui nesse país, né? Infelizmente. Então é importante, já que você vai fazer a autopublicação, você ponderar quanto eu gastei ou quanto eu vou gastar, né? Faz o orçamento de tudo, não pede para ninguém fazer nada. Acho que é interessante também você até ter uma certa noção, assim, faz só o orçamento da revisão, da edição, da capa, das tiragens, tá? O livro vai ter mais ou menos tantas páginas, né? Uma coisa assim, mais sugestiva, para você ter uma noção de quanto você vai gastar ao final. Por quê? Porque isso também vai impactar
Não só no seu bolso, óbvio, se você tiver dinheiro, aí realmente é outra pessoa, né, que eu tô conversando aqui. Mas também vai impactar no custeio, no valor do livro, que é o preço final. Então, por exemplo, se você gasta o livro, ele saiu pela gráfica, né, a R$10, vamos supor, R$11. Aí você diz, o livro saiu por R$11, tá ótimo, vou vender ele a R$15. Certo. Mas e o valor lá da revisão que você pagou? Da edição, da capa, que é super cara. Entende? Então precisa juntar todo esse valor de custeio, toda essa pré-produção, produção, o custo com o registro ISBN. É barato, mas coloca também. Para você poder pensar quanto você precisa lucrar. E aí é uma coisa bem assim, né? Empresária, é uma coisa bem empreendedor. Quanto eu gastei, quanto eu preciso lucrar. E pensar nisso na hora de vender o livro, né? Porque eu acho o livro muito caro nesse país. Eu acho absurdo que seja caro. Só que é um trabalho. E é realmente um trabalho. Eu acho que até aqui falando sobre esse passo a passo todo, vocês devem ter notado que dá trabalho de fato fazer tudo isso, né? São vários detalhes, são várias coisinhas a serem pensadas, pessoas a serem contatadas. Então é importante que você realmente veja o trabalho como um trabalho e cobre a partir do trabalho que você teve também na produção desse livro. E aí o livro ele pode vir a custar o preço que cobram normalmente, né? Dependendo também das suas condições financeiras. Coloca pelo menos a R$30, R$35, né? Pelo menos. Eu já vi livro aí sendo vendido a R$60. Dá pra vender a R$60, por que não, né? Mas eu sempre sou aquela pessoa que eu penso assim, não vende tão caro não, depende de quanto você gastou. E aí é algo a se pensar realmente, assim, é algo a você entender, ponderar bem direitinho no papel mesmo, para você ter essa noção e para no fim das contas você não perder dinheiro, né? Porque acontece muito de algumas pessoas elas perderem dinheiro e às vezes nem venderem tantos livros ou só venderem para quem conhece. E aí realmente é frustrante e nem todo mundo pode gastar. Finalmente, o último passo, que é a divulgação. O livro, ele já foi para a gráfica, ele já tem um prazo para chegar na sua casa. Então, esse é o momento de você divulgar o seu trabalho. E para tal, você precisa pensar como essa divulgação ela vai ser feita. Quem é que vai fazer os cartazes de divulgação? Você sabe fazer? Vai usar o quê? O Canva? Eu faço os meus cartazes de divulgação, eu uso o Canva para isso. Mas, não sei. Quem é que vai fazer? Vai ser a pessoa que fez a capa lá, o trabalho gráfico? Onde é que o livro ele vai ser lançado? Qual o dia do lançamento? Eu indico que vocês deixem para pensar de fato o dia do lançamento quando vocês tiverem o livro em mãos. Por quê? Porque pode acontecer algum problema com a gráfica, o livro pode vir rasgado, pode vir faltando exemplares, pode vir descolando, né? Então, quando você tiver com o livro em mãos, aí você pensa realmente em quando esse livro vai ser lançado. Mas nada impede que antes disso você pense onde ele vai ser lançado, né? O local em si. E também nada impede que você publique sobre o livro. O meu mais novo livro, aí você coloca lá a capa do livro, bonitinho, uma copy. Enfim, para divulgar para as pessoas já, né? Irem sabendo que você vai estar ali, vai estar lançando um livro novo. E fica aquele teor de mistério, tipo misterioso. Vamos esperar, vamos aguardar. Aguardem para novidades. E depois, quando o livro chegar, aí você vê, né? O cartaz de divulgação do lançamento. É legal que faça um lançamento presencial. Tem gente que gosta de fazer lançamento online também. Eu não gosto particularmente. Mas na época da pandemia foi algo que eu precisei fazer. E dependendo do seu público, se você tiver um público mais assim extenso, né? Um lançamento online é bem interessante. Outra coisa bacana a se pensar nessa parte da divulgação e também ligado ao outro passo que eu falei anteriormente, é assim,
vou fazer campanha desse livro? Vou colocar nessas campanhas de arrecadação? Vou vender previamente para quem quiser adquirir o livro antes? Já vou divulgando o valor, tudo. Ou vou esperar o livro chegar e só vou fazer essas vendas depois que eles chegarem. Então são coisas a serem pensadas também. Há quem prefira, né? Não tem o custo de publicação. Então vai fazer o quê? Vai fazer uma campanha nesses meios, né, que vocês já conhecem, para poder divulgar. Eu acredito que tenham 2, se tiver mais, eu não sei, mas tem a benfeitoria, tem o Catarse. Para poder arrecadar aquele valor específico e assim, né, conseguir esse dinheiro para lançar o livro, para assim começar a fazer toda essa produção, né? Na pandemia aconteceu muito isso. As pessoas das editoras, inclusive, arrecadarem um valor para depois que esse valor assim mínimo depois que esse valor mínimo fosse arrecadado, aí sim começavam a produção do livro, né? Revisão, edição, trabalhos de edição gráfica. Então essa também é uma alternativa que pode ser pensada por vocês e faz parte da divulgação, né? Porque antes de você estar ali com o livro em mãos, de ter feito todo esse trabalho, você acaba fazendo esse outro trabalho prévio, que é divulgar que o livro vai ser publicado, mas que para ser publicado precisa de um apoio financeiro. Então, mesmo que não seja previamente, pode ser depois também. Estou com o livro em mãos, mas eu não consegui arrecadar o valor que eu precisava arrecadar, né? Então, o que é que eu faço? Faz a campanha também, né? Se achar melhor, antes de fazer um lançamento, antes de pensar em tudo isso. E aí é algo que fica bem a critério mesmo de cada pessoa, né? O que gosta, o que não gosta, a paciência que tem, que não tem, e a questão orçamentária. Então é isso, esses foram os passos necessários para vocês fazerem uma autopublicação de livro. Eu acredito que está bem completo, mas se ficar faltando algo, podem escrever aqui nos comentários e aí eu posso tirar essas dúvidas. E desejo que vocês consigam publicar da melhor forma, desejo que vocês lucrem com isso e agradeço por terem assistido a esse vídeo, que mais uma vez, né, foi uma contrapartida de um projeto de bolsas culturais, que eu fui lançar o meu livro infantil na Bienal do Livro Rio. Essa bolsa eu alcancei por um fomento da Prefeitura Municipal de João Pessoa e um projeto cultural ligado à Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, do ano passado. E esse vídeo é uma contrapartida desse projeto. Então é isso. Até mais.